Começando. Boa noite, pessoal. Meu nome é Clara e nós vamos apresentar o ritual da laranja. Os integrantes do grupo sou eu, a Cristiane, o Diego, o Geraldo, o Josadac e a Thaís. Inicialmente, nós vamos apresentar o texto para vocês. Nós ficamos com a página 157 a 166 da tese do Alexandre Santos, e aqui eu vou estar referenciando o professor como o autor, pois nós utilizamos todo o trabalho dele, né? Inicialmente também ele traz para a gente os comportamentos dos diretores em relação aos territórios, a influência do poder no meio, as identidades dos sujeitos mudaram a partir do poder. Nós notamos isso durante os estudos da resenha. E com isso também mudaram as suas delimitações, os territórios. E o que são os territórios, né? O autor traz uma definição para a gente, que é o seguinte: considero que os territórios sejam compostos por uma dimensão material e principalmente uma dimensão simbólica, coordenada por correlações de forças políticas, relações de poder, que constituem um espaço dentro de determinada sociedade. A nação política do território em Foucault destaca a relação entre poder e saber para a constituição desse espaço, em que a localização espacial dos saberes em termos de região, de domínios, de implantação, de deslocamento e de transferência funcionaria como reprodução de efeitos de um poder. Um desses efeitos seria a verdade território. Então, gente, nós vimos que é um espaço físico ou simbólico, mas que ali se encontra relações de poder no espaço da organização. E por que simbólica? Porque pode ser que não seja limitado, material, visivelmente, mas sim pelo comportamento dos sujeitos em relação aos outros. E a mudança de si mesmo, ao abdicar da sua verdade e adotar para si a verdade da organização. O que seria essa estrutura de territórios? A estrutura seria o disciplinamento de si, a delimitações do poder que o sujeito está na sua posição. Se torna a sua realidade de delimitações. Pode passar. Então, os comportamentos dos diretores em relação aos territórios, a influência do poder no meio, traz isso para a gente. E dele fala também da positividade do poder e ampliação da compreensão. E todo o poder disciplinar que vimos até agora, gente, não é suficiente para explicar a realidade da empresa. Os seus formatos, saber, disciplinar e autoridade é determinante do grau de positividade do poder. Isso significa que a realidade do território é encontrada em todos os níveis de relações dos indivíduos. Positividade do poder, então, ele traz para a gente que se refere à capacidade do poder em estipular intervalos de possibilidades de existências. Então, quanto mais os diretores assimilassem os parâmetros de definição da realidade, esquadrinhados pelo poder, de maneira que eles considerassem esses parâmetros como sendo sua própria escolha de vida, como se sua felicidade fosse daí proveniente, como se o melhor para mim é o melhor para a empresa. Quem nunca ouviu isso, né, gente? Quem está dentro de uma organização. Maior seria o grau de positividade do poder. O termo positividade faz inferência linguística à aplicação do sujeito sobre um campo de racionalidade. Exprime colocação deles inteiros, seus corpos, suas almas, suas individualidades, suas histórias, sob o signo de uma lógica do desejo e da fé, o que incluía satisfação e prazer, na realidade desse desejo, para a construção de uma realidade pertinente às miras e objetivos do poder. Pode passar. Bom, eu vou fazer a identidade do sujeito, onde o autor, o nosso professor Alexandre, ele identifica a identidade dos sujeitos que não podiam ser completamente livres, neutros ou independentes do poder. Desde a sua raiz, lá na sua origem, naquele contexto social, que acontecia no ato da sua contratação. O sujeito delineava segundo campos de poder, onde ocupava lugares onde as relações possíveis eram apresentadas, onde a interação entre passado e futuro eram apontadas. Seus comportamentos
eram delimitados em cada âmbito de atuação. Verdade eram entregues, assim como utilidades e critérios de realidade. Isso tudo era colocando diante de seus desejos e medos para formar uma imagem de quem ele realmente era. Essa identidade social do sujeito era sempre definida pelo jogo social da identidade que ele participa, no meio que ele está ali. Aí daí se fala em identidade a partir dos pontos definidos, de posições determinadas e ocupadas. Pode passar, Thaís, por favor. Aí, nessa parte da tese, aqui ele denomina esse, esse tema, que é o ritual da laranja. Ele até coloca ele coloca o autor Tunner, onde ele diz que os comportamentos de contornos ritualísticos e seus simbolismos não eram apenas meros epifenômenos, casos acidentais, ou processos sociais, e subjetivos sem profundidade. Acredita que eles têm um valor ontológico ligado ao ser, pois estaria de alguma forma relacionando as condicionantes as culturais que determinam o ser naquele contexto específico. Então, Turner tratava o ritual como efeito de atuação de eficácia, de símbolos que articulados e com classificações. Ali é capaz de empregar crenças e valores de impedir e organizar também as experiências humanas em um contexto sociocultural e situacional característico. Pode passar. Então, os rituais e os valores comuns de determinada sociedade expressam unidade e vínculo social. Isso através da intensidade da experiência subjetiva, a um tempo cognitivo e emocional. Então, o ritual da laranja, em modo geral, fornecia Pode voltar. Então, o ritual da laranja, de modo geral, fornecia sentidos de pertencimento. Nos ritos de componentes desse ritual, símbolos em evidências para enfatizar os interesses dos dominantes, que acabava sendo comuns. Em clives estritamente sociológicos, em questão da filiação de cada um ser, preocupação de todos e a dinâmica de posições e dos territórios que eram localizados, particulares e articulados em processos simbólicos. Então, durante o tempo que o Alexandre teve fazendo essa pesquisa, ele não tinha um território ainda definido lá dentro da empresa. Então, quando quando dava o horário de almoço, ele descia para o restaurante e observava o movimento de cada pessoal. Aí, então, ali ele pôde observar Jack Keffer e seus diretores e gerentes da gestão de pessoas que comia todo dia, depois do almoço, uma laranja. Então, quando faltava laranja ou ela estava ruim, com algumas partes estragadas, o pessoal sempre fazia uma reivindicação contra o aspecto da laranja ou talvez por conta da falta da laranja. E ele também abre uma observação, também fala que dificilmente outra fruta seria colocada com condição de troca. Sempre seria a laranja. Então, ele notou um padrão de comportamento na direção executiva. Então, todos todos descascavam a laranja da mesma maneira. Então, pegava a laranja, tirava a primeira parte dela, aquela parte meio amarelada, e deixava branca, como se fosse chupá-la. E depois ele também retirava aquela outra camada por cima que ficou, que era branca. E então, assim, eles tiraram e comiam elas em formas de gomo, igual faz com as mexericas. Então, até a gerente falava que tinha uma dificuldade nesse processo de seguir esse passo a passo, mas de toda maneira ela seguia.
Então, o Alexandre fala que havia uma espécie de competição pela laranja descascada mais bonita ou pelo descascador mais habilidoso. Os critérios não eram necessariamente objetivos, e os vencedores eram indicados pelos comentários e piadas durante as práticas. Então, e também quando o pessoal ia almoçar depois de um horário, mesmo isolados, o pessoal mantinha essa prática. Mesmo sozinhos, eles mantinham a prática de descascar a laranja, podendo haver pular algumas partes desse ritual. Então, a coerência das ações desse sujeito tão diferentes ele não permitia que todos tinham esse hábito de ter isso fora da empresa. Antes de ser contratado pela empresa, era muita coincidência se todos que estavam ali, que participavam, tinham esse hábito e essa mesma maneira de seguir, né? Como descascava a laranja, desculpa. Então, ele procurou saber, então, antes da chegada de Kéfera, ninguém ali tinha esse hábito de comer laranja. Ele começou, então, esse hábito começou só depois da chegada dele. Todos os dias ele pediu uma laranja depois do almoço. Os diretores também começaram a ver aquilo e, com o tempo, também passou a comer laranja. Então, a legitimação, ela vem com a instância do saber etnológico dos diretores. Passaram a requisitar para si aquele comportamento de pedir a laranja. Com o passar do tempo, essa prática já foi legitimada lá dentro da empresa e, portanto, qualificada como supostamente imoral e natural. Tornou-se, então, um parâmetro social. Logo, então, tratava de uma prática cotidiana e procedimentos e práticas legítimas nem ocultas, sem a necessária e explícita com a duração dos efeitos através do tempo. Essa prática era repetida todos os dias. Então, quando eu falei da reclamação da gerente, mesmo ela tendo a reclamação, que é a dificuldade de retirar cada camada até chegar no ponto de comer, ela fazia isso, no caso, é notório que ela fazia isso para manter dentro daquele grupo. Porque, então, se ela não fizesse daquela maneira, possivelmente ela ia sair desse grupo, porque ali todos seguiam esse mesmo ritual. Aí, até por isso, ele ele justifica, né, o ritual da laranja, por isso esse nome. Então, aí conclui dentro desse sistema organizativo, dos aspectos explícitos da empresa, mais especificamente do formato de gestão, as práticas ritualísticas no intervalo para o almoço contribuem para a construção de uma cultura grupal. O ritual sempre de comer a laranja durante esse tempo de almoço ajuda a compreender o que passa dentro da cultura da empresa. Então, relações entre cada indivíduo, ações coletivas e as lógicas culturais estratégicas e lá dentro de estratégicas e agências de cada pessoal. Pode passar, Thaís, por favor. Então, as competições ao longo do ritual da laranja significavam um alívio simbólico do desejo da competição entre os diretores. O desejo cuja manifestação era explícita no dia a dia daquele contexto social. Seriam as retaliações pelo poder. Essa competição era permitida dentro do espaço e do tempo do pós-refeição, no horário do almoço, e servindo à realização lúdica do desejo socialmente proibido. Então, essas partes, ali estava todo mundo. Então, nesse momento, era onde o pessoal podia desabafar, né? Ali estaria seu CEO na mesma mesa, então era uma competição ali que todo mundo era igual, não tinha gerente, não estava o CEO ali, todo mundo era igual, sempre tinha
estava sempre ali na mesma margem para o pessoal ali sempre se... No final vai sair o vencedor. Hoje poderia ser um, amanhã poderia ser outro, até por conta dos critérios deles. Então, nesse rol de práticas, pode ser percebido que uma face de tirana de poder, comum aqui no contexto, manifesta em retaliações ao comportamento proibido de muitas das vezes assumir significações para os diretores. Pode passar, por favor? Então, as práticas que fundiam as rotinas cotidianas em torno do ato de comer a laranja forjavam uma síntese acabada, uma ordem de mundo sobre o devir de um ato simbólico, com finitas funções sociais. O conjunto de significações significantes consistia, pois, em sínteses acabadas de ordem, de ordens de mundo que, embora subjetivamente significadas, eram objetivadas segundo agrupamentos de forma e de forças que tinham no poder sua validade, reconhecida como permissiva e, portanto, a possibilidade para o real. Os agrupamentos de práticas sobre a forma de retirar a casca da laranja, os elementos escolhidos em detrimento e de outros, os jogos existentes e exclusões, e o formato final da laranja, e o sentido que cada ato tinha para os sujeitos que nele participavam e compunhavam a realidade validade e reconhecida. Então, isso revela agrupamentos de forma e de forças que constituem os parâmetros sociais para aquele contexto da empresa. E isso também tangia as disponibilizações de contornos da realidade operados pelo poder no auditório social. Pronto, é isso. Conseguem me ver? Sim. Sim. Boa noite. Bom, agora que os meninos deram a explicação sobre do que se trata o texto e a tese apresentada, nós vamos agora fazer a análise desse texto, e essa análise ela vai ser feita em 2 pontos. Através do nosso ponto de vista, né? E através da análise em relação ao que a gente estudou na matéria. A análise do ponto de vista, ela vai ser pegando trechos do trabalho, da tese, e analisando eles com o que a gente já estudou. Então, só para poder situar, o ritual da laranja, ele acontece em 3 aspectos. Né? Ele acontece no ambiente, que é o refeitório. Dentro desse ambiente, nós temos os sujeitos, que são os diretores e o CEO, e eles têm a prática de comer a laranja após a refeição. Elucidado isso, dentro do texto, a gente pode identificar algumas coisas. Como a própria Clara e o próprio Diego falaram, a respeito da delimitação do poder. A estrutura de territórios ela é nada mais do que a delimitação do poder para as posições ocupadas, se tornam as delimitações da própria realidade. Então, a partir do momento que nós temos o CEO, os diretores e a gerente sentados juntos, ali já começa a própria estrutura do território, já começa uma delimitação de poder em decorrência da posição que eles ocupam. Consequentemente, ali já é delimitado a realidade, ou seja, a realidade do poder ela vai existir com essas pessoas, uma vez que elas ocupam posições que já são e foram determinadas pelo poder. Consequentemente, a orientação da realidade dentro de várias possibilidades de realização dela. A realidade ela só pode ser legitimada com situações e coisas tácitas, né? Ela tem que ser explícita.
Então, a partir do momento que você tem a delimitação dessa realidade por conta da posição exercida pelo CEO e pelos diretores e pela gerente, você tem a realidade e ela está sendo legitimada. Como o Diego falou a respeito da identidade dos sujeitos, o sujeito, dentro ali desse contexto, dentro do que foi apresentado no texto, existe a identidade do sujeito, que é a identidade própria, e existe a identidade social. A identidade social, ela é composta, ela é formulada através dos campos de poder. Mas como assim? A gente pode perceber ali dentro do texto que nós temos o Kiefer, que é o CEO, e ele possui a identidade dele. E é uma identidade muito visada. E ali nós temos os diretores e a gerente, que têm a identidade deles, a identidade do sujeito, e eles têm a identidade social deles, que é uma identidade que ela é composta com o que você aprende e adquire dentro da organização. Só que chega um momento em que a identidade própria do sujeito, ela coabita o mesmo lugar que a identidade social. Ou seja, o indivíduo, ele adota para si, ele introjeta nele aspectos da sua organização. Aí vem toda essa questão da cultura organizacional, da cultura hierárquica, enfim, da própria relação de poder. Ou seja, com isso, o sujeito se delineava segundo o campo de poder, que é nada mais nada menos que a sua identidade social, que é sempre definida pelo jogo social de identidade que participa. Ali, como os meninos falaram, a prática do ritual da laranja, ela não existia antes. Ela é introjetada na organização quando o Kiefer vem. E a partir do momento que o Kiefer começa a fazer isso, por ele exatamente ter uma identidade social vinculada à relação de poder que ele exerce dentro da organização, mesmo que subjetivamente ou de forma implícita, nós temos os diretores que querem ser como o Kiefer. Até no próprio texto é falado, não é nem querer ser como, é querer ser o próprio Kiefer. Então, aí está a relação da identidade social que a gente identifica dentro do texto. Né? As pessoas que participam do ritual da laranja, elas têm uma identidade parecida com a do Kiefer. E a intenção, né, com o passar do tempo, é propriamente se tornar a identidade dele. Então, e nisso daí tem a ver a respeito com os campos de poder, né? Ou seja, o meio que eles estão inseridos começa a interferir, não interferir, mas contribuem para a formação dessa identidade deles. Eles possuem como referência a do que. E uma vez que a gente está falando de ritual, né? Esse ritual da laranja, quando ele surge, ele vem como um mecanismo decisivo para a construção da realidade do sujeito, a partir de relações de poder. Ou seja, a realidade, para a realidade existir, ela precisa de um sujeito. Né? E, consequentemente, para o poder existir, o poder precisa de um sujeito. O poder não existe sem o sujeito, mas o sujeito existe sem o poder. E quando o ritual ele é criado, ele é utilizado como um mecanismo de manutenção desse poder. Né? Ele pode ser tanto explícito quanto implícito, mas ele se torna um mecanismo dessa relação de poder e ele legitima essa realidade. Então, ele contribui para construir a realidade no qual os diretores e o CEO estão inseridos. E ele delimita bem isso, né? Até mesmo porque quando se cita que somente determinadas pessoas participam, né, desse ritual, está legitimado. E esse ritual, né, enfim, esse da laranja, mas todos os rituais em si, eles refletem valores comuns de determinada sociedade e expressam a unidade de vínculo social. A gente pode pegar um exemplo bem básico, vamos dar um exemplo a respeito de rituais, como, por exemplo, na Igreja Católica tem o ritual do batismo. Para você participar do batismo, você tem que
ter algo em comum, ou seja, você também tem que ser batizado, tem que ser da igreja, então tem que coincidir os valores, os princípios, as ideias. Então, a partir do momento que você participa desse ritual, você tem um sentimento de pertencimento. E dentro das organizações, ou você pertence a alguma coisa, ou então é sinônimo de morte. Né? Dentro das organizações, você tem que ter o pertencimento. Dentro dos ciclos, você precisa pertencer a alguma coisa, porque senão é considerado como se você tivesse morrido, né? O não pertencimento. Então, os rituais em si, assim como o ritual da laranja, ele reflete que ali tem algo em comum. Então, o CEO possui algo em comum com os diretores e com a gerente. Consequentemente, eles têm o sentimento de pertencimento. A partir do momento que você tem o pertencimento, você tem o compartilhamento social e você tem as práticas que são institucionalizadas dentro da organização e dentro do próprio ciclo mesmo. E isso são elementos que legitimam a realidade e, consequentemente, eles legitimam o poder. Ou seja, o fato deles terem esse ritual dá o sinônimo de pertencimento para quem está dentro ali desse ciclo, né? Desse grupo, e isso legitima para fora, ou seja, as pessoas que não pertencem ali, legitima o território, legitima aquela realidade e legitima o poder que é exercido por essas pessoas. Trazendo agora um trecho do texto que fala a respeito desse ritual, tem o seguinte: as observações etnográficas permitem compreender o ritual da laranja também como tática empregada para classificação social simbólica, consequente da função imagética de se aproximar do CEO para cumprir uma possível estratégia de ascensão social na hierarquia simbólica da empresa, e também como argumento simbólico para justificação da realidade objetiva de poderoso, a partir do momento em que destacava um seleto grupo de participantes que simbolicamente estaria no topo da estrutura social daquele contexto. Tratava-se de um rol de práticas que realizavam entre os poderosos. Aqui, quando ele fala dessa questão do ritual, ele está explicando por que esse ritual, né? O que ele trazia para as pessoas que participam deles, né? Então, tem a questão da ascensão social, que está diretamente ligado à hierarquia, e, geralmente, a gente tem a hierarquia estrutural dentro da organização, mas a gente também tem a hierarquia simbólica, que ela vai ser determinada pela utilização e pela relação de poder existente entre as pessoas, né? O fato de você ter você não pode, dar um outro exemplo, você tem o CEO, você tem um diretor. O diretor, ele é responsável por uma determinada área. Então, ele responde por aquela área. Mas o fato de estar ao CEO, todos os outros que estão abaixo dele, seja da área dele ou seja de outra área, vai reconhecer ele como uma pessoa poderosa, uma pessoa que exerce poder, mesmo ela não estando diretamente ligada ao meu ambiente, ao meu campo. Assim como esse ritual, o ato de comer laranja pode, portanto, revelar todo um arcabouço de poder. As verdades sobre o dever comer, sobre como comer, o que comer, onde comer, quem não come, quem serve, quem não serve, quem participa, quem não participa, quem faz, etc. E os sentidos de cada um desses elementos introduzidos por verdades permitem afirmar que as práticas do ritual formavam um conjunto de significações significantes socialmente reconhecido e produzido pelo poder. Então, pode-se dizer que era o poder que atribuía significados cotidianos às coisas que estabeleciam o seu formato. Ou seja, todos os atos praticados dentro desse ritual, eles estão todos vinculados e ligados ao poder que é exercido. Portanto, pura e forte manifestação de seu efeito, ser apreendido pelos sujeitos como sendo a mais pura e neutra manifestação das realidades dele. A partir do momento que a gente tem uma realidade, essa realidade ela precisa ser legitimada, como a gente mesmo, como foi falado anteriormente, e ela precisa ter uma manutenção dessa legitimação. Ou seja, quando a gente fala dessa manutenção,
você não deixar com que fatores externos interfiram quanto ao poder que é exercido. E aí, quando a gente fala de fatores externos, dentro desse ritual, é justamente o fato deles não permitirem outras pessoas entrarem, é o fato deles fazerem a competição entre si, como a forma de descascar, quem descasca mais rápido. Ali o Kiefer mantém o controle, né? Justamente com o poder que é exercido por ele, para poder manter aquela realidade ali estruturada no que ele pensa, né? E com isso tem a produção da identidade e a produção dos sujeitos. Ele cria-se a identidade de cada sujeito que participa desse ritual. Então, com isso a gente pode perceber dentro do texto que nada mais nada menos o Kiefer, ele é um agente de manutenção do poder e ele utiliza de instrumentos, tal qual o ritual, para poder fazer a manutenção desse poder junto aos sujeitos que ele atribui também e que fazem a manutenção do próprio poder do Kiefer. Boa noite, todo mundo está me escutando? Agora eu vou falar um pouquinho do texto com relação à nossa disciplina. Pode passar. O ritual da laranja faz com que a gente possa nos fazer duas seguintes perguntas, né? Que a primeira é qual a relação que o ritual da laranja apresenta nas organizações, que se a gente parar para analisar já vem muito do que a pessoa explicou, né? Com a importância, quais são os seus significados, suas características que são atribuídas à organização, e como ele é refletido na política organizacional. Para responder essas perguntas, eu vou começar primeiro pela política organizacional, que no caso, a política organizacional tem por característica mostrar como é o cotidiano das organizações, através das práticas que englobam toda a organização. Ela tem por finalidade, a política organizacional, igual o Alexandre mostrou para a gente, entender o cotidiano das organizações, desde das atividades mais simples às que demandam mais tempo e são mais complicadas, desde a gestão de pessoas até a diretoria, enfim, a política organizacional, ela está presente em todos os ambientes da organização e principalmente seu cotidiano, né? Atribuídas às suas práticas e esses conceitos. Seguindo, a formação dos conceitos organizacionais estão muito voltados para o empirismo. Todo esse processo da criação, da formação da política organizacional dentro de uma organização, uma empresa, enfim, a passada dos papéis e essas coisas de significado são passados muito através do empirismo, que é através da observação e da experiência que as pessoas atribuem à organização. Sendo assim, o ritual da laranja mostra que a gente consegue ver nas organizações uma espécie do planejar, organizar, dirigir e controlar muito presente. Por quê? Para que a gente chegue a um fim. E aí eu vou explicar esse fim mais para frente. Pode passar, por favor? Quando a gente fala da estrutura e cotidiano das organizações, até um trecho que a Thaís já pegou, mas eu vou passar só a parte grifada. O ato de comer laranja pode, portanto, revelar todo o arcabouço de poder. As verdades sobre o dever comer, sobre como comer, sobre o que comer, sobre onde comer, sobre quem come, sobre quem não come, sobre quem serve, quem não serve, sobre quem participa, quem não participa, sobre quem faz parte desse sistema, né? Se a gente pegar para analisar o ritual da laranja, a gente tem aqui um território muito marcado, um território que a gente até a Thaís mostrou no desenho dela, o ritual da laranja acontece após as refeições. Onde ele acontece? Ele acontece no refeitório. E por quê? Quem participa desse ritual? Além do CEO, os diretores e os gerentes, ou seja, é um grupo que é formado dentro de outro grupo. Além dessas pessoas que participam desse grupo, tem outro grupo que não participa, o grupo de fora. Ou seja, o ritual da laranja,
ele tem para aquelas pessoas que participam, principalmente significados significantes, né, que está lidando ali com o contexto que envolve todo o processo que acontece desde do ato de se reunir para fazer a refeição e depois, aí igual o Diego falou, que o pessoal arrancava a casca da laranja e tinha aquela competição. Aqui a gente percebe muito bem um processo de hierarquia. E nessa hierarquia, as pessoas que executam melhor a atividade de arrancar a casca da laranja, elas ganham pontos e vão escalando na hierarquia, elas vão ficando mais próximas do CEO. Ou seja, todo esse território e o cotidiano organizacional que é empregado no ritual da laranja tem significados significantes para o grupo, principalmente, mas também para as pessoas que observam de fora, porque elas não fazem parte. O ato de não fazer parte, querendo ou não, gera atenção, mas as pessoas que estão participando, elas conseguem, como é que eu posso dizer, elas fazem parte e conseguem absorver o que está acontecendo através daquele ritual. Aí, se a gente for parar para analisar, não é igual a gente está falando do ritual da laranja, mas rituais acontecem a todo momento. Em toda organização tem uma espécie de ritual. Toda organização tem o grupo que vai jogar ping-pong, que vai conversar depois da refeição, que vai jogar baralho, que, sei lá, vai para baixo da árvore e ficar deitado. Toda organização criam-se grupos dentro do grupo maior que é formado por aquele território. E ali a gente tem os significados, ou seja, cada território, cada grupo dentro desse grupo maior tem o seu significado significante, que aqui a gente atribui, que a gente está falando aqui do ritual da laranja. Pode passar, por favor. Só que, quando a gente fala do ritual da laranja, é muito marcado nele as relações de poder entre as pessoas. Aí eu tirei um trechinho da tese, que embora nos limites da prática desse ritual, eu não tenha captado qualquer investida de poder no sentido de produção de efeitos desejados, o fato de os diretores assumirem para si práticas de Jack Kiefer parecia-me traços de que esse sujeito era capaz de orientar realidades. Aqui é uma fala do Alexandre, e ela é muito interessante porque, igual a pessoa já falou, depois que o ritual da laranja não existia na organização. Depois que o CEO chegou, ele começou a introduzir esse ritual, ou seja, depois de toda a refeição, ele começou a pedir uma laranja. O tempo foi passando e esse ritual foi ficando presente na vida dos diretores e dos gerentes. Só que em momento algum, no passar do texto, a gente vê que o Kiefer introduz aquilo de uma forma impositiva. Ele impõe que os diretores e os gerentes, vocês têm que comer a laranja, vocês têm que descascar a laranja dessa forma. Só que, como a gente já percebeu que a política organizacional acontece através do empirismo, do observar, principalmente, os diretores e os gerentes começaram a observar o ato que ele fazia, que ele executava com a laranja, pegava a laranja, abria, tirava a primeira casca, depois tirava a casca amarelinha lá e ia comendo em gomos. Em momento algum ele introduz de uma forma forçada isso, ou não. Ele apenas executou essa ação e, conforme a constância que ele teve, essa execução foi passada para as outras pessoas e isso ali tornou-se no caso, um ritual. E aqui mostra a relação de poder de uma forma implícita, né? Em momento algum, ele precisou forçar ninguém a fazer nada. Mas, a partir do momento que ele introduz aquilo, aí, igual, se a gente for para pensar, a partir do momento que ele introduz, ele não precisou falar nada. Mas o texto retrata que, a partir do momento que esse ritual começou, as próprias pessoas que pertenciam a esse território que faziam o controle dele. O ato de pegar a pessoa que executa essa atividade da melhor forma e dar ela como se fosse espécie de pontos, faz com que esse sistema se autorregule. Ou seja, as pessoas são obrigadas a, toda vez que for comer uma laranja, né, ela tentar executar essa atividade da melhor forma possível. E isso, em momento algum, foi imposto. E isso acontece, se a gente for pensar, isso acontece em todas as organizações que a gente vê hoje. Um gerente, certo que em todas não pode generalizar, mas se a gente for parar para analisar, o gerente,
que se ele for usar o processo certinho, o ritual, a criação de um ritual, ele vai começar nisso. Ele, em momento algum, obriga a pessoa a fazer nada, mas ele vai mostrando como se faz. Tipo, eu faço dessa forma. E a minha constância vai fazer com que as outras pessoas executem da mesma forma que eu. Aí, beleza. O ato de comer a laranja no território que foi criado trazer proximidade com o CEO. Aí, esse trecho aqui. Foram produzidas identidades, igual a Thaís falou muito bem lá, o sujeito CEO, o sujeito diretor, o sujeito pertencente ao grupo, os excluídos e os sujeitos classificados socialmente, que aí vai naquilo do grupo geral e ter outro grupo dentro, aquela espécie do território tirar as pessoas, tipo, distribuir as pessoas, e só faz parte aí daquele território as pessoas que têm ligação com o CEO, as pessoas que têm, que participam daquele território. Conforme o tempo vai passando, cria-se mais proximidade com o CEO. Pode passar, por favor. Aqui a gente chega num ponto muito importante, no caso do ritual da laranja, que o ritual da laranja nos mostra como as pessoas seguem padrões para pertencer a algo, ou algum ambiente, que de certa forma atribui a ela poder. E se a gente for parar para analisar, o ato das pessoas quererem se tornar o CEO, automaticamente quer dizer que elas querem poder para si, atribui poder a elas. Conforme elas se tornem mais parecidas com o CEO, conforme elas têm mais proximidade com o CEO, por isso que essa escala de quem tira melhor a casca, quem tira melhor as casquinhas lá, dá pontos, espécie de pontos, porque a pessoa que executa melhor essa atividade, ela tem mais proximidade com o CEO. Conforme a gente vê muito nítido, a pessoa que tem mais ligação com os diretores, que geralmente o pessoal costuma chamar de puxa-saco, ou alguma coisa do tipo, ela tem mais poderes que as demais. Por quê? A relação que ela executou tornou ela mais próxima do chefe. Então, a gente tem essa relação, né? Os padrões de estar presente, de pertencer àquilo, daquele ritual, atribui poder às pessoas. E aqui um ponto muito importante que a Clara citou até no início, sobre o poder disciplinar. De certa forma, a gente analisando a trajetória do Kiefer, em momento algum ele chegou, em momento algum, o poder que foi atribuído ali foi para disciplinar o empregado, disciplinar ao empregado é usado para punir ou negar algo. Em momento algum, o Kiefer puniu ou negou algo para as pessoas. Mas esse poder disciplinar é visto como um meio de atribuir aos indivíduos, de forma implícita, uma formação de acordo com os padrões do CEO. Os padrões que o CEO atribuiu ali serviram para educar as pessoas. O ato de educar as pessoas faz com que, aí o ponto de baixo, imitar para se tornar semelhante. O ato de educar as pessoas faz com que as pessoas o imitem, e imitando ele, as pessoas se tornam cada vez mais semelhantes. O CEO, ele não pode estar na empresa toda, em todo momento ele não pode estar na empresa toda. Ele tem ligação com esse seleto grupo, e se esse CEO conseguir fazer com que esses diretores e gerentes sejam cada vez mais semelhantes a ele, de certa forma ele domina a organização. Por quê? Se eu faço com que os diretores sejam semelhantes a mim, através do ato no caso aqui, do ritual da laranja, que é descascar a laranja, atribuindo a essas pessoas, não o ato de punir ou negar algo, mas atribuir a elas poder, de certa forma meio que simbolizado o poder a elas, eu consigo estar a todo momento em qualquer lugar da organização. Por quê? Essas pessoas são semelhantes a mim e elas executam ações que eu executaria, eu, no caso, se eu executaria, ou seja, elas estão fazendo com que as engrenagens girem de acordo com o CEO, ou seja, se a gente parar para analisar, o ritual da laranja mostra que a política organizacional da gestão, a gestão da política organizacional, atribuído ao cotidiano, faz com que tudo se ligue em um ponto, ou seja, as atitudes do CEO atribuídas aos diretores estão nos custos, nas finanças, no marketing, na gestão de pessoas, ou seja, ela está atribuída a toda a organização,
sem sequer ele ter que obrigar as pessoas a fazer algo. É mais ou menos isso aí. Pode passar. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Partindo para a conclusão do nosso trabalho, eu vou trazer agora 3 elementos da gestão, característicos da gestão, que a gente pôde observar nesse ritual da laranja. Pode passar, por favor. O primeiro elemento da gestão é o consenso. Aqui, o consenso ele pode ser definido como a inexistência de imposição de poder. Um trecho da tese que eu trouxe aqui, que dá uma luz sobre o consenso, é: o poder tem a capacidade de fazer a mais pura e forte manifestação de seu efeito ser apreendido pelos sujeitos como sendo a mais pura e neutra manifestação das realidades deles. Isso traz o quê? Na gestão, comum, assim, o consenso deve ser visto como conseguir fazer com que as pessoas façam aquilo que é o objetivo do agente de poder, sem que o agente de poder imponha alguma coisa. Então, na tese, por exemplo, em momento algum, você vê o CEO impondo às pessoas como elas devem comer a laranja. Ele não diz explicitamente para ninguém que elas devem descascar a laranja primeiro pela parte amarela, depois tirar as partes brancas e comer os gomos. Então, as pessoas observando a atitude, o ato do CEO, passaram a manifestar aquilo nelas, a agir daquela mesma forma, a fim de ter aproximação, de ter aquele sentimento de união pertencentes a um grupo. Pode passar, por favor. O segundo elemento da gestão é a positividade. A positividade é vista como a produção da realidade. Na tese tem o trecho que traz uma explicação. A positividade é indicativo do grau da capacidade dos elementos componentes da maquinaria de poder em provocar efeitos de realidade nos sujeitos sobre os quais o poder é aplicado. O exemplo trazido na tese que a gente pôde observar é que antes do CEO entrar na organização, não existia o hábito de se consumir a laranja. A partir do momento que o gestor entrou e as pessoas começaram a observar a forma como ele comia e começaram a agir da mesma forma, isso foi se legitimando com o tempo e isso virou um hábito comum entre os gestores, apenas os gestores. Pode passar, por favor. E o terceiro elemento da gestão, que a gente pode ver, e o pessoal já falou bastante, é sobre a produção de identidades. O trecho da tese que explica isso fala o seguinte: a identidade social, que se tratava de um conjunto de enunciados que nomeavam, recortavam, descreviam, explicavam e contavam desenvolvimentos, correlações e julgamentos dos sujeitos, daí se pode dizer que não há identidade sem outros sujeitos, pois não existe sujeito que não tenha em torno de si campos de coexistência, séries de sucessões ou distribuições de funções e papéis. Essa identidade social do sujeito era sempre definida pelo jogo. Esse ritual da laranja, ele de certa forma, separou os grupos na hora do almoço, né? Então, ali ficavam aquelas pessoas que participavam do ritual, sendo aqueles que estavam no cargo de hierarquia maior, então eram somente os diretores que podiam participar, e aquelas pessoas excluídas, que não faziam parte desse jogo, desse ritual da laranja. Então, esses foram os 3 elementos assim, que a gente observou. Falar sobre a gestão é muito complexo, é bem mais profundo que isso, e na tese tem outros elementos, mas esses foram os principais, assim, os 3 que a gente trouxe. O Geraldo vai fazer o fechamento geral da conclusão para a gente. Boa noite.
Os rituais, eles refletem os valores comuns de determinada sociedade e expressam a unidade social através da experiência subjetiva. O ritual da laranja, por exemplo, ele, de um modo geral, fornecia sentidos de pertencimento, como a Thaís já explicou muito bem. Sempre quando faltava a laranja, haviam práticas reivindicatórias contra a falta da laranja ou até mesmo contra o aspecto físico da laranja. Dificilmente outra fruta poderia ser aceita no lugar, substituindo a laranja. Existia um padrão de comportamento na direção executiva, em que todos eles descascavam a fruta da mesma maneira, da parte amarela, depois a parte branca, comiam os gomos, e era todos os pertencentes, né, ao território fazia no mesmo formato. Nesse texto, a gente pôde identificar que o hábito de comer a laranja se deu só após a contratação do Kéfera. Essa prática ela foi legitimada ao longo do tempo porque se tratava de uma prática que acontecia todos os dias. A frequência, o padrão no qual esse ritual acontecia é um vestígio de prática composta pelo comportamento de todos os indivíduos que praticavam o ritual. Sendo assim, as práticas de rituais como o da laranja, por exemplo, no intervalo do almoço, contribuem para a construção de cultura no grupo das organizações. Esse ritual, ele serve como exemplo de luta simbólica por dominação e, por causa disso, trava existências de grupos dentro da própria empresa. As observações permitem compreender o ritual da laranja como prática empregada para classificação social e simbólica, consequente da função de ter que se aproximar do CEO para cumprir uma possível estratégia de ascensão social na hierarquia da organização, trazendo um maior poder para os diretores, para todos que faziam o ritual. O ato de comer a laranja revela um enorme eixo de poder. As verdades sobre dever comer, como comer, quem come e quem não come, permite afirmar que as práticas do ritual formavam um conjunto de significados socialmente conhecido e produzido pelo poder. Interromper a prática de retirar a casca implicaria em uma não prática, com relação ao que já foi instituído. Então, se tinha um processo que eles já tinham instituído lá, que era retirar a casca amarela, depois tirar a casca branca, comer os gomos, e já tinha sido instituído isso, se não fizesse nesse formato, implicaria em não prática. E essa não prática caracterizava uma transgressão à dimensão social. E geralmente os transgressores eles tendem a ser marginalizados pelo próprio grupo. No caso do texto mesmo, lá fala que a gerente ela achava muito importante a participação, porque ela participando ou não, ela tinha um pré-julgamento. Por exemplo, se ela não participasse do ritual, ela poderia ser descriminalizada e excluída dos grupos. E ela participar era difícil, porque ela achava a execução de descascar a laranja no formato como as pessoas faziam difícil. E as práticas desse ritual fizeram com que os diretores assumissem para si as práticas do Kéfera. Esse sujeito ele foi capaz de orientar diversas realidades. Mesmo sem qualquer estratégia planejada, ele conseguiu direcionar diversos comportamentos no cotidiano dos diretores. A prática de comer a laranja, ela foi observada uma série de encadeamentos de poder, como a Thaís falou, os rituais lá da verdade, no qual o CEO estava lá comendo a laranja e os outros sujeitos faziam... O fato deles comerem a laranja poderia estar próximos lá do CEO e ficava todos no mesmo grupo. Então, eles todos eram pertencentes ao mesmo território. E foram produzidas identidades também, como sujeitos pertencentes ao grupo, os sujeitos excluídos, os diretores, que todos eram pertencentes ao território. Mais alguém quer falar alguma coisa, acrescentar no trabalho? Tranquilo? Então, pessoal, essa foi a nossa apresentação. Como é uma apresentação gravada, eu espero que vocês assistam depois que o professor postar. Se tiver alguma dúvida, pode mandar lá no grupo para poder a gente tentar sanar todas as dúvidas.
Obrigado. Obrigada, gente, pela atenção. Vou interromper a gravação agora, pessoal.